Bom dia a todos. A nossa aula de hoje fala sobre os processos da engenharia de software. Temos que um processo é um conjunto de atividades, ações e tarefas realizadas na criação de algum produto de trabalho. Uma atividade esforça-se para atingir um objetivo amplo e é utilizada independentemente do campo de aplicação, do tamanho do projeto e da complexidade dos esforços. Nisso, podemos ter tarefas ou atividades que são dependentes uma da outra, ou seja, para que uma possa ser realizada, a outra deve ter sido concluída, e temos também tarefas que são feitas em paralelo. Eu posso delegar uma atividade para alguém ou para parte do meu time de desenvolvimento e deixar outras atividades para outra parte. Agora, eu tenho a característica de essas atividades, que ora foram trabalhadas de forma paralela ou dependente, são pré-requisitos para que uma terceira possa ser iniciada. Uma ação envolve um conjunto de tarefas que resultam em um artefato de software fundamental. Pode ser um código-fonte que foi desenvolvido pelo time, pode ser algum artefato, algum documento, seja ele uma especificação de requisitos, uma especificação de casos de uso, um diagrama utilizado para facilitar a análise e projeto de sistemas, ou até mesmo um caso de teste. Muitos são os artefatos que compõem aí o nosso conjunto de software fundamental. Então, um processo de software ele tem a característica de possuir um modelo de ciclo de vida, que normalmente possuem as fases de comunicação, planejamento, modelagem, construção e a instalação do software em uso operacional. Esse processo ele tende a trabalhar com uma metodologia conhecida dentro da engenharia de software como framework, que identifica um pequeno número de atividades com fins metodológicos que são aplicáveis a todos os projetos de software. Então, um framework engloba também um conjunto de atividades de apoio que são aplicáveis em todo o processo de software. Das 5 atividades que mencionamos, a primeira, referente à comunicação, ela lida com as tarefas relacionadas à comunicação inicial e ou continuada com todos os diversos interessados do projeto, com o intuito de melhor conhecer o problema a ser resolvido, bem como validar a solução proposta. É nesta etapa que, normalmente, a empresa que presta os serviços de consultoria ou desenvolvimento de software, as chamadas software houses ou fábricas de software, começa o seu contato com os stakeholders, sejam eles internos ou externos, como fornecedores ou até mesmo o próprio cliente, a fim de tentar viabilizar a prospecção de um projeto de software, tentando delinear aí, neste momento, o escopo mínimo, o conjunto de requisitos que se espera que o software atenda, o tempo estimado e até mesmo questões como o orçamento disponível. A segunda atividade, referente ao planejamento, ela engloba todas as tarefas relacionadas à elaboração do cronograma, do orçamento e do plano de desenvolvimento do projeto de software. Observem que todo projeto, seja ele de software ou até mesmo envolvendo as outras engenharias, como o projeto de construção de um prédio, de construção de um navio, ele precisa ter um cronograma que a gente, a partir dele, consegue delinear aí o início, o fim do projeto, como as atividades são distribuídas ao longo do tempo, quando que o orçamento que foi estimado vai ser empenhado, ou seja, quando eu tenho que começar a pagar os fornecedores, os clientes, os materiais que são adquiridos, e tudo essa organização apresentada no cronograma, que aplica o orçamento disponível, ela é detalhada no que a gente chama de planos de desenvolvimento do projeto, porque lá a gente tenta traçar
uma série de quesitos como os riscos que podem acontecer ao longo do projeto, quem são os principais stakeholders, seus números de telefone ou e-mail, formas de poder realizar determinados contatos, quem é a equipe que executa cada uma das atividades e ações que foram trabalhadas e organizadas no cronograma. Então, a atividade de planejamento é uma atividade fundamental e ela direciona muito o sucesso da execução, do nosso caso, da engenharia de software. A fase de modelagem ela é constituída normalmente de três grandes partes, que são a análise, o projeto e, normalmente, as primeiras partes da codificação no intuito de gerar os primeiros protótipos para verificar se a aderência daquilo que está sendo feito durante as etapas de projeto. Então, a modelagem é composta por tarefas referentes à análise e especificação dos requisitos e do projeto por meio de modelos, que são representações simplificadas da estrutura ou comportamento do software a ser desenvolvido. A fase de construção, que é propriamente a implementação e a realização dos testes, ela lida diretamente com essas tarefas que são referentes ao desenvolvimento do software, divididas, então, na geração do código e na realização dos testes unitários e dos componentes. O emprego trata-se da implantação, do treinamento e da entrega do software para o cliente. As principais atividades metodológicas que mencionamos, como comunicação, planejamento, modelagem, construção e emprego, possuem um conjunto de atividades de apoio, como, por exemplo, o controle e acompanhamento do projeto, haja vista que, no momento inicial, realiza-se um determinado planejamento e, ao longo da execução do projeto, necessita-se que controles sejam feitos para que o melhor acompanhamento do projeto possível possa ser realizado. Imaginem-se que, caso um determinado material tenha custado mais do que previsto inicialmente, ou a entrega de uma atividade tenha sido atrasada ou até mesmo adiantada, tudo isso é constantemente atualizado no plano de desenvolvimento do projeto, com o intuito de tentar calibrar quaisquer correções ou expectativas que as partes interessadas possam ter. O gerenciamento de riscos para tentar evitar que determinadas circunstâncias possam atrapalhar o bom andamento do projeto. A garantia da qualidade do software, para ver se tudo aquilo que está sendo construído está sendo feito com o objetivo de atender as expectativas dos clientes e dos requisitos levantados. Revisões técnicas tendem a ser feitas periodicamente. As medições nos ajudam a calibrar aí questões como orçamento, custo, tempo, aspectos relacionados a, por exemplo, quando que uma determinada funcionalidade do software vai ser disponibilizada para uso e teste. Então, também é uma atividade de apoio importantíssima. O gerenciamento da configuração do software nos permite compreender qual é a configuração de hardware e software necessária para que os desenvolvedores possam trabalhar, para que os analistas possam diagramar, para que o cliente possa instalar o produto em sua empresa posteriormente. O gerenciamento da usabilidade é uma atividade muito importante, porque é a partir dela que a gente direciona muito o sucesso do software. O preparo e a produção dos artefatos de software tende a permitir que toda a documentação feita possa ser utilizada pela equipe e ou entregue para os clientes. Então, observamos que a evolução do software, quando a gente começa a trabalhar um projeto, a nossa compreensão do que vai ser desenvolvido tende a ser uma nuvem totalmente turva. A gente não sabe onde vamos chegar, a gente não sabe com o que a gente pode contar. À medida que o planejamento vai sendo realizado, muitas das ações que a gente trabalhava começam-se, então, a clarificar, até que, com o andamento das etapas de modelagem, o nosso software começa a ganhar forma. À medida que a gente vai trabalhando as etapas de desenvolvimento em consonância também
com as etapas de especificação, o software começa, então, a ficar um pouco mais robusto, até que a gente consegue, ao final do projeto, entregar o sistema conforme foi verificado e solicitado pelos nossos clientes, pelas nossas partes interessadas. Então, ao longo dos tempos, remetendo aí aos primórdios da engenharia de software, a gente viu que entre as décadas de 50 e 60, todo o foco da indústria de informática era direcionado ao hardware. E o software naquela época era uma arte secundária. Tínhamos muito software específico para cada aplicação, como um software para fazer determinados cálculos matemáticos, outro que nos permitia fazer edições de texto, e uma coisa comum na maioria deles era a falta de documentação para apoio, tanto da equipe de desenvolvimento, até mesmo para treinamento dos usuários. Nas décadas de 60 e 70, quando a gente teve aquele marco que estudamos sobre a crise do software, começamos a ter, então, um aumento da capacidade de processamento do hardware, o que permitiu que sistemas mais complexos pudessem ser disponibilizados, como sistemas multiusuários e multitarefas, sistemas que davam respostas em tempo real. A primeira geração de bancos de dados para armazenamento de informações de uma forma bem mais organizada foi feita. As primeiras indústrias de criação de software começaram a ser produzidas, mas ainda a manutenção do software era algo muito complicado. Em meados dos anos 70 para cá, vemos hoje diversos sistemas distribuídos, uso de redes locais dentro das organizações, até mesmo redes globais como a internet, uso generalizado de microprocessadores inteligentes, o hardware, que até então era extremamente caro, começou a ficar mais acessível. Temos um crescimento exponencial pela sociedade do consumo de tecnologias. E vivendo hoje na chamada quarta geração, ou indústria 4.0, a gente vê sobressaindo-se as tecnologias orientadas a objetos, a inteligência artificial sendo muito usado na prática pelas organizações, a computação paralela. E toda essa experiência, toda essa evolução desses 50, 60 anos que a gente fala sobre a indústria do software, permitiu que muitos modelos e ciclos de vida de como desenvolver software fossem apresentados ao mercado e à academia, cada uma com seus benefícios e com as suas desvantagens. Então, todos estes modelos de vida tiveram uma preocupação em comum, que era sistematizar o processo de criação e manutenção de software. Então, eles trabalharam alguns elementos fundamentais, como métodos, ferramentas e procedimentos. As principais metas desses modelos de ciclos de vida eram melhorar a qualidade dos produtos de software, aumentar a produtividade do pessoal técnico e, principalmente, aumentar a satisfação do cliente. Então, métodos proporcionaram ou proporcionam os detalhes de como construir o software. Ferramentas dão suporte automatizado a esses métodos. Consistem, então, de diversas ferramentas que sustentam cada um dos métodos e um conjunto dessas ferramentas integradas em um único sistema são chamadas de ferramentas case. Os procedimentos constituem, então, o elo de ligação entre os métodos e as ferramentas. Eles são uma sequência em como os métodos serão aplicados, os produtos que se exige que sejam entregues, os controles que ajudam a assegurar a qualidade e a coordenar as alterações, e os marcos de referência que possibilitam administrar o progresso do desenvolvimento do software. Então, há algumas fases genéricas que a gente pode mencionar no processo de software, são o planejamento e a estimativa do projeto, a análise de requisitos de software e sistemas, o projeto de estrutura de dados, algoritmos de processamento, a própria codificação, e os testes e
o pós-projeto, que é a manutenção do sistema. O conjunto de etapas envolve, então, métodos, ferramentas, procedimentos e as etapas que nós estudamos até então, que são conhecidas como ciclos de vida do software ou processos de software. Alguns ciclos de vida mais conhecidos ao longo dos tempos são o ciclo de vida clássico, bem conhecido como modelo cascata, a prototipação, o modelo em espiral e as chamadas técnicas de quarta geração, que são os desenvolvimentos rápidos de sistema por meio dos ambientes de desenvolvimento integrados. Para determinar o melhor ciclo de vida do software, algumas coisas são levadas em consideração, como a natureza do projeto e da aplicação, os métodos e ferramentas que serão usados, e ainda os controles e produtos que precisam ser entregues. Como resposta a uma pergunta muito comum na academia, de que qual é o melhor método a ser aplicado para cada uma das empresas no que tange o desenvolvimento de software, talvez a resposta mais correta seja depende. Depende da cultura da organização, depende da experiência dos times de desenvolvimento, depende do momento e das tecnologias que podem ser empregadas e até mesmo do público-alvo a qual o software será disponibilizado. Normalmente, as organizações elas têm, baseado nas suas experiências, uma inspiração em um determinado ciclo de vida de software, em um determinado processo, e tendem a customizar, em adaptar esse ciclo de vida à sua realidade, utilizando mais ou menos uma determinada atividade, método ou procedimento, e tentando trazer algumas outras boas experiências de ciclos de vidas distintos para aquele a qual a organização está adaptando e que vai direcionar muito da sua experiência e da sua prática. Podemos observar que, ao longo dos tempos, a mudança na natureza de desenvolvimento de software, ela vinha numa linha muito constante de utilizar os chamados métodos convencionais entre as décadas de 70, 80 e 90, até que em determinado momento a indústria do software começou a criar boas ferramentas, bons sistemas para auxiliar os desenvolvedores durante as suas atividades técnicas, o que ficou conhecido mais tarde como técnicas de quarta geração. Então, o emprego do desenvolvimento de software utilizando sistemas que agilizam muita das práticas de análise, modelagem e a própria codificação são muito mais comuns hoje serem empregados do que meramente os chamados métodos convencionais. Então, observamos que a gente pode trabalhar utilizando ciclos de vida a partir de uma combinação de métodos e boas práticas que a academia já tem trabalhado e dita como boas práticas da engenharia de software ao longo do tempo. Normalmente, a primeira delas sempre trabalha-se com a obtenção preliminar dos requisitos. Depois, podemos realizar a análise dos requisitos, o projeto de sistemas, a codificação, as chamadas protomodelagens, que baseiam-se na quantidade de iterações que a gente vai fazer entre a fase de codificação e teste, sendo que cada interação dessas, a gente objetiva entregar um determinado conjunto de artefatos, documentos e diagramas do software, e até mesmo software operacional, liberando então a versão 1, a versão 2, a versão 3, para que o cliente possa instalar no seu ambiente, conhecer um pouco daquilo que está sendo construído e até mesmo sugerir modificações, melhorias ou quaisquer outras indicações nas etapas posteriores, até que, ao final do conjunto de interações previstas, a gente consiga entregar um sistema completo e que atenda às necessidades do cliente. Uma forma muito comum é de trabalhar com as chamadas protomodelagens durante a fase de análise de requisitos. As protomodelagens tendem a ser
basicamente, a prototipagem de alto nível ou de baixo nível de fidelidade daquilo que o cliente espera trabalhar. Então, imagina o cliente falar que ele imagina uma determinada funcionalidade aplicada a uma determinada tela com um conjunto de campos, botões e diagramas ou gráficos, e você pega um pedaço de papel e faz uma diagramação para ver se aquilo que você absorveu da conversa com o cliente é aquilo que ele imagina. Você pode fazer isso, neste exemplo, com uma folha de papel simples ou utilizando um software de modelagem. A ideia é que você faça um protótipo desse modelo de forma bem rápida para auxiliar e clarificar o seu levantamento de requisitos. E você pode fazer ainda, ao longo das fases de análise de projeto, vários protomodelos para validar um conjunto de entendimentos que a gente vem trabalhando ao longo do tempo. Essas prototipagens rápidas, elas são feitas, quando não no papel, utilizando técnicas de quarta geração, que são sistemas, softwares que permitam você realizar diagramas ou que permitam que você faça protótipos de tela de forma muito rápida, talvez com poucos cliques, para que você consiga chegar a esses resultados de forma satisfatória. Todas essas etapas sempre têm a necessidade de serem realizados testes antes que o sistema completo seja disponibilizado para o nosso cliente. E temos ainda o último método de experiência, que é o chamado modelo em espiral, que emprega muito das técnicas de quarta geração em todo o ciclo de vida em espiral, que trabalha-se com a fase de planejamento, levantamento de requisitos, avaliação de risco, codificação e avaliação pelo cliente. Até que, após o sistema ser completo, a gente consiga então trabalhar as etapas da fase de manutenção do sistema. Senhores, exposto isso até o momento, eu vou interromper o nosso vídeo para que a gente possa falar um pouco sobre dúvidas e quaisquer ponderamentos que os senhores tenham.